Olá, o meu nome é Luís David e este é o 37º episódio do Artista Broadway que Nunca Fui, um podcast dedicado ao maravilhoso mundo dos musicais e a todos aqueles que, como eu, são fascinados por esta arte. A minha convidada de hoje tem um riso inconfundível, mas também uma exigência e rigor reconhecidos. A dança ocupa grande parte da sua vida, mas finalmente conseguimos conciliar horários e após várias tentativas tenho comigo a Daniela Pinto. Olá! Aí está o riso! Eu estava a pensar no que é que ia escrever sobre ti e depois pensei, é o riso? É o riso alto, não é? Tipo, enfim, é o que é. Olha, então, obrigado por teres aceitado o meu convite. Claro, obrigada eu. E vamos a isto. Bora. Pronto, eu começo sempre por perguntar como é que era a Daniela quando era pequenina, ou seja, como é que surge aqui o mundo artístico, como é que isso surge na tua vida? Olha, eu acho que era um bocadinho igual àquilo que sou hoje. Era muito elétrica e, na verdade, pedi aos meus pais, mesmo muito pequenina, para ir para o balé. Pronto, e foi aí que surgiu, entrei na Academia de Música da Vila do Paraíso, exatamente, com 5 anos e paralelamente ao balé fui fazendo a música também, pronto. Mas não sabia. Foi. Mas fizeste algum instrumento? Fiz, toquei piano até ao 5º grau, hã? Hoje sei tocar os parabéns com uma mão. Chega ali àquela parte já não dá. Mas pronto, sei fazer outras coisas. Eu fiz 2 anos de piano e só sei tocar o forré liso. Pronto, já é melhor que eu, mais que é eu. um bocadinho inicial. Pois. É só o tananana. Exato. Não sei mais nada. Sim, pronto, e basicamente foi assim. A partir do momento em que eu entrei no balé, não deixei mais. Pronto. Ou seja, mas isso foi muito pequenina. Foi com 5 anos. E foste tu que quiseste ir para o balé? Fui. Isso é giro. Os meus pais contam que fui eu que pedi. Pronto, e depois nunca mais quis desistir, sempre adorei. Andei na academia e depois troquei, com um bocadinho mais velha, para o estúdio de dança Margarida Val, quando a minha professora foi para lá. Que é no Porto, não é? Que é no Porto, exatamente, nas Antas. E pronto, e fiquei lá, e aí já um bocadinho mais velhinha, comecei a fazer contemporâneo, jazz, outros estilos diferentes. E Pronto. fizeste até que idade? Olha, fiz até, ou seja, eu continuo a fazer, não é? Mas assim, digamos, como hobby, fiz até aos 18, que foi quando fui para Manchester. Pronto, exato. Mas, ou seja, durante muitos anos tu fazias a escola, não é? Normal. Normalíssima. E quando é que decidiste seguir essa área? Ou sei lá, tinhas outra área de interesse que tu gostavas de seguir? Tinha outra área de interesse, eu queria ser enfermeira. Hã? Tudo a ver. Pronto, fiz ciências e tecnologia, não é? Conciliei sempre o curso do secundário, porque era aquela coisa, nunca se sabia, mas eu acabava as aulas às 4 da tarde e o que eu queria era ir para o Porto dançar, pronto. E depois ali no 12º ano foi quando me deu o clique, quando eu achei, bem, se calhar isto é possível, se calhar isto é uma via possível para o meu futuro e portanto, pronto, foi aí que eu decidi fazer audições para entrar em escolas, não é? Em faculdades lá fora. Lembras-te como é que te sentias naqueles espetáculos de final de ano ou naquelas atuações, não é? Quando vão ao teatro no final do ano atuar para os pais e para as famílias e assim? Ou seja, isso era uma coisa que te marcava quando era pequenina. Lembras-te de ter essa sensação de uau, o que é isto? Sem dúvida. O palco, as luzes, os figurinos. Sem dúvida, sem dúvida. Houve muitos espetáculos assim em pequenina que eu me lembro ainda ao dia 2. Um deles foi a Música no Coração, quando nós fizemos. Se calhar, não sei se fizeste isso, não. Acho que não. E eu era a mais pequenina, eu fazia da mais pequenina e tal, e então há um vídeo meu em pequenina, a entrar assim super expressiva, com os braços assim cruzados e não sei o quê, e eu lembro perfeitamente desse espetáculo como se fosse hoje, lembro-me de figurino e tudo, e portanto os espetáculos e os momentos da apresentação sempre foram uma coisa que me marcavam muito, e eu sabia, aos bocadinhos fui percebendo que era aquilo que queria fazer também um bocadinho por isso, não é? Pelas apresentações, por tudo, e pelo trabalho diário. Eu adorava as aulas, eu queria ir para as aulas e estava super focada, queria trabalhar, aquilo era mesmo, continua a ser, não é? Pronto, mas na altura era assim. Sim, mas isso é giro porque eu tento
tento eu pensar nesses momentos de qual é o momento em que tu sobes a um palco, em que fazes uma coreografia, em que no final te batem palmas e o que é que tu sentes, sabes? Porque eu gostava de poder pegar nisso e engarrafar. Exatamente, aquelas borboletas na barriga, não é? Sim, Aquela emoção, não é? Opá, e de pôr isso numa prateleira para poderes ver, sabes? Tipo, foi esta a emoção que eu senti, ou foi isto, opá, porque acho que isso deve ser uma coisa gira. E se tu dizes que aos 5 anos já fazias balé, provavelmente começaste aos 5 anos a ter esses espetáculos de final de ano, provavelmente. Sem dúvida, sim, sim, sim. Ainda muito trapalhona, provavelmente. É sim, tá. Sabes que eu sempre fui, eu sou assim super extra, não é? E muito para a frente sempre, mas no balé eu sempre fui muito rigorosa comigo própria. E os vídeos que eu tenho de pequenina já se nota isso. Imagina, acabava a música e eu falava: professora, tenho calor e tal, mas no meio do exercício aquilo era para mim um momento sagrado, então eu era super, super direitinha, empenhada, assim tudo direitinho. Depois claro, acabava a música e eu: relaxa, tenho calor, tenho frio, quero água, pronto, enfim. E mandavas vir com as outras quando não faziam bem. Claro, eu fazia aquele olhar que agora também faço, não é? Sim. Chamado side-eye, que era tipo: porque é que não estás no teu lugar? Porque é que não tens os pés esticados? Exato, não foi assim que a professora disse. Olha, então tu fazes esse percurso todo, não vais para a enfermeira. Não fui, não. Nem nunca chegaste sequer a fazer, sei lá, o exame ou a candidatura. Não, eu fiz os exames, ou seja, eu acabei o 12º, Pois, fizeste fiz exames nacionais, mas nunca fizeste sequer a candidatura depois Não. ao ensino superior para a enfermagem. Não, porque tu tens que te candidatar no final do ano letivo, mais ou menos, para aí, não sei, não me lembro agora ao certo, e as audições para fora são ali em altura de janeiro. Então eu já sabia, quando fui fazer os exames nacionais, já sabia que ia estudar para fora. Mas fiz na mesma, porque you never know, não vai alguma coisa acontecer na vida, fiz na mesma e tal. Fiquei na mesma comédia que podia entrar na faculdade, de qualquer das formas não... Pronto, sabia que não era aquilo. Como é que decides então depois ir para fora estudar? Olha, eu acho que foi um bocadinho no momento em que eu decidi que queria seguir dança. Para mim, na minha cabeça era uma certeza muito grande que tinha de ser lá fora. Portanto, agora tu já começas a ver, e pronto, há escolas que já começam a formar, que formam alunos já com muita capacidade técnica, mesmo a nível superior. Não é? Em 2012, que foi quando eu fui para Manchester, não havia, não é? Ou pelo menos que eu soubesse. Então, ou entre ir para Lisboa ou ir para fora, eu pensei: bem, não, eu vou tentar voar um bocadinho, não é? Mais alto, não é? Vou tentar sair, vou ver o que é que se passa lá fora. Pronto, e foi aí que eu decidi: se é para fazer, então bora lá para fora, let's go, vamos fazer a 100%. Pronto. E não tinhas medo nenhum disso, ou seja, ou antes disso já eras assim uma pessoa, sei lá, que viajava muito, que tinha essa facilidade em ir e estar, ir para outros sítios? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito independente, sempre. Portanto, eu acho que o medo de viver fora não me assustou a mim. E sempre gostei de novas aventuras e portanto isso nunca me assustou. O facto de estar se calhar numa faculdade de dança e o rigor, que é estar, não é, numa faculdade lá fora, isso assustou-me um bocadinho ao princípio, principalmente quando lá cheguei, eu assim: ok, é assim que é aqui. Notaste muita diferença em relação às aulas que tinhas aqui? Sim, muita diferença mesmo, a nível de rigor do estar em aula, não é? O rigor a nível do uniforme. Agora já não há tanta essa discrepância. Mas já se vê achas aqui. que era porque lá tu tinhas aulas das 9 às 5, não é? Ou seja, Exatamente. era horário completo. Aqui tu não tinhas tanto um horário tão completo de aulas, não é? Então, ou seja, tu saías da escola e ias para a academia ou para as antas, portanto, fazias quê? 2 horas por dia ou 3 horas por dia? Sim, 3 horas por dia, exatamente. Ou seja, e achas que depois ao chegares lá e teres 8 horas ou 10 horas por dia, é aí que também está o rigor? Ou ainda assim havia, lá está, esses pontos do uniforme, dos horários, do rigor na aula, da postura? Eu acho que tem também eu acho que as duas coisas. Eu sabia que a carga horária ia ser muita e portanto isso fez-me ganhar, para além de uma evolução muito rápida, não é? Mas ao mesmo tempo um estaleca, não é? Como se diz, a stamina, e eu assim: oh meu Deus, tenho tipo 10 minutos para trocar do maiô e do puxinho para um crop top, umas calças de jazz e um totó. Tipo, rápido. E temos que comer e beber água e essas coisas, não é? E fazer um xixi. Pronto. Só que depois, claro, também o rigor, o facto de ser não é uma escola inglesa, já só aí
é completamente diferente, não é? O rigor britânico, as horas, o chegar para aquecer, as aulas começam às 9, mas tu chegas à escola às 8, 8 e um quarto para aqueceres, para estar já quente para a tua primeira aula de aquecimento. É assim, pronto, lá está, são pequenas coisas que aqui na altura não se praticava e pronto, é que agora é bom ver que já se pratica em muitos sítios. E sentes que és preparada fisicamente também para isso? Ou seja, com 18 anos e já um percurso, não é? Desde os 5 anos de dança, ias preparada fisicamente? Ou seja, estavas à altura das tuas colegas de turma ou havia assim uma discrepância muito grande? Assim, Porque depois em Londres, a sensação que eu tenho, acho que é assim, quer dizer, há alunos de todo o lado do mundo, não é? Que vão sim. lá parar. Se calhar numa turma são, se calhar, a maior parte se calhar até é fora, nem sei se a maior Sim, parte é eu inglês, tinha- são eu- ingleses ou se a maior parte até são estrangeiros. Não, nós tínhamos, obviamente, algumas colegas inglesas, bastantes inglesas, mas depois tínhamos japonesas e depois tinha umas de Malta, umas de Espanha, Fica umas até giro gregas. ver quais são as escolas dessas colegas também, não é? Porque Sim. se calhar são estilos de estar nas aulas ou de dar as aulas diferentes do que tu tinhas cá em Portugal. Sim, sem dúvida, e mesmo tipo, no clássico eu não notei tanto, claro que também se nota, mas não notei tanto, mas por exemplo, elas têm sapateado desde os 5 anos, desde quando eu tenho balé elas têm sapateado, então claro que eu com 18 anos cheguei lá pela primeira vez uns sapatos sapateados na vida e foi tipo, o que é que se passa? Claro que aí a discrepância era gigantesca, não é? Mesmo na altura o jazz não era uma coisa aqui muito falada, não é como agora é, portanto também havia alguma discrepância que elas já tinham, pronto. E nesse nível, sim. Mas de resto, acho que não. E tentaste várias escolas? Ou era aquela que tu querias e foste direta àquela? Tentei, segundo, se não me engano, agora falha-me a memória, mas para aí 3 ou 4. Mas todas inglesas? Sim, sim, sim. Ou seja, nunca ponderaste outro país? Não. Engraçado. Mas já tinhas a Inglaterra como uma referência? Na minha cabeça era tipo, não é? Sim. Vou para a Inglaterra porque é lá que está a acontecer. Ou isso ou Nova Iorque, mas tipo, calma, né? Exato. Mas não deu na altura. Sim, até porque há 20 anos era Exato. muito diferente daquilo que é agora, não é? Sei lá, pelo menos Exatamente. a ideia que eu tenho é que é isso, não era toda a gente que ia assim para fora, não é? Agora é muito mais fácil e agora nós temos vários alunos, não é? Com que lidamos anualmente que, sei lá, Que vão tens estudar. vários Sim. que querem ir para fora, que vão, que conseguem ir, que entram nas escolas e também há mais oferta. Mas naquela altura não era assim tão fácil, acho eu. Não Ou era pelo assim ou tão pelo menos fácil e não não havia se tanta esta sabia. ideia, não é? Pois não havia tanta informação também. Exatamente, Hoje em exato. dia vamos à net e temos tudo. Naquela altura se calhar não havia tanta informação. Exato, não havia. Aliás, lembro perfeitamente de ter recebido a carta de aceitação na escola por carta. Ou seja, não foi um e-mail, estás a perceber? Agora é impensável. Eu tipo recebi uma carta registada. Eu assim, que é isto? E uns anos antes acho que era por pombo correio. Exato, para não apanhar isso. Ou vinha uma coruja como no, No Harry Potter. como no Harry Potter. Dear Daniela. Exato. Imagina, amava. Era lindo. Entrava-te uma carta pela lareira. Exato. Olha, e foi incrível. Foi incrível. Foram dos melhores anos da tua vida. Foi. Tiveste quantos anos lá? 3. Fizeste 3 anos. Foi como se fosse uma licenciatura, exatamente. Foram 3 anos, sem dúvida. Cresci imenso, a nível emocional, cresci imenso, a nível técnico, cresci. Foi lá que desenvolvi completamente. E foi espetacular. Foi mesmo. Por isso é que eu digo sempre. Não descurando todas as escolas, obviamente, nacionais, que acho ótimo, mas é outra coisa, é o facto de viver sozinha, não é? É o facto de teres que desenrascar, há muita coisa que tu passas sozinha que depois nem sequer, não é? Não interessa, não dizes aos teus pais, não dizes aos teus amigos daqui, porque não interessa, não é? Já passou. E ganhas esse estofo emocional. E culturalmente também tens contacto com muito mais... Quer com muito mais culturas em termos de relações humanas, Sim. como de espetáculos, de tudo isso. Tens coisas que não tens noutros sítios. Exatamente. Quando é que entra o teatro musical na tua vida? Nessa altura tu já conhecias musicais, quer dizer, fizeste a música no coração e eras uma das protagonistas, não é? Uma das filhas de Von Trapp. Foi no... Mas eu não fiz do Filipe Lafeira, fiz na academia mesmo. Sim. Que eles fizeram em bailado, digamos assim. Olha, eu sempre vi espetáculos aqui em Portugal, portanto, para mim, ir ao teatro, eu lembro, o primeiro musical que eu vi foi My Fair Lady. Pronto, e depois ia sempre ver o Violino no Telhado,
o West Side Story, fui ver todos. Porque os meus pais sempre potenciaram muito as idas ao teatro, mesmo na academia e tudo, pronto, eu lembro-me de ter contacto com o Coro Ligeiro, não é? Pronto, aquelas coisas todas. E depois, entretanto, no primeiro ano na escola nós fazemos tudo, no fundo, e depois no segundo ano da faculdade nós somos direcionadas para ou Classical Focus ou Jazz Focus. E eu fui direcionada para o Jazz Focus também porque percebi que era mais a minha onda, comecei a perceber que gostava de mais e não sei o quê. Pronto, e no fundo eles fazem um training específico para, em vez de teres uma aula de canto em conjunto só, tens também a tua aula individual, tens depois de drama, tens tipo, tudo é direcionado para esse mundo mais de teatro musical, pronto, que o Classical Focus era direcionado para o balé, não é? Pronto. E pronto, eu acho que foi um bocadinho esse contacto, perceber que se calhar, ok, se calhar eu até sou expressiva, se calhar até, não é? Se calhar até pode ser por aqui, e foi um bocadinho por aí, pronto. Agora, voltando atrás, estando na academia desses anos todos e tendo esse contacto, por exemplo, com o Coro Ligeiro, com o GAP, tudo isso, nunca te deu vontade de... Eu fiz de Búfalo no Rei Leão, quem não? Toda a gente já fez, não é? Sim. Eu fiz de Gazela. Uau, tá, essa eu não estava à espera. E tinha um fato de licra justinho. Portanto, tipo, eu sempre adorei, não é? Sempre achei espetacular, só que lá está. Essa parte da interpretação nunca te Eu sempre fui muito expressiva e sim, essa parte interpretativa em mim, não é, no balé, já estava, sempre foi muito desenvolvida. Eu acho que a questão tem muito a ver com o facto de, lá está, como disseste, há 20 e tal anos atrás, não era uma possibilidade fazer este teatro, não é? Tipo, era uma possibilidade, mas era muito remota. O que é isto? Sim. Isto é possível? Não é como agora, não é? Que nós tentamos dar tudo aquilo aos nossos alunos. Sim, as aulas que tinhas era dança, não é? Ou seja, se calhar vivias muito mais naquele mundo da dança e pronto, se calhar não bebias tanto do outro, mas achei engraçado porque de repente via-te, não é, bateres à porta do Coro Ligeiro ou do GAP na altura e olha, também quero fazer. Só que eu era pequenina, não podia fazer parte ainda, então era chato, não é? Porque eu queria, não dava, só a partir dos não sei quantos anos, eu, que seco, ok, pronto, e depois nunca, mas pronto, lá fui a fazer de Búfalo, já foi uma conquista. Ora, então, e depois lá em Manchester, quando começaste, ou seja, quando foste direcionada para o jazz, fizeste musicais, ou foi aí que tiveste o contacto com os primeiros musicais a ver, os musicais em Inglaterra, ou participaste lá em algum projeto? Olha, assim, os espetáculos da minha escola de final de ano eram sempre showcases que tinham, ou seja, tanto números de jazz de teatro musical, como números cantados, como números, pronto. E nós íamos fazendo sempre isso na escola, não fazíamos musicais em si, porque a escola não é uma escola de teatro musical, é uma escola de dança, uma faculdade de dança, portanto fazíamos números direcionados para o teatro musical. Depois, assim, a primeira experiência profissional que tive até foi numa ópera. Sim, fiz na altura ensemble numa ópera, portanto quase nem cantava, não é? Mas só o facto de estar ali, com aqueles figurinos e aquilo tudo, e foi espetacular. Foi quando estava lá na faculdade também, eles vieram à escola, fizeram uma audição para isso, e eu fiz. E depois tive imenso contacto com ver musicais lá, não é? Eu trabalhava para ajudar os meus pais e para poder ir ver espetáculos que estavam ali, não é? À minha beira, e vinham as digressões todas a Manchester e sempre que eu podia ir a Londres ver os musicais, claro. E quando estavas aqui na escola, tu pensavas, quero ser bailarina, ou seja, quero atuar, quero estar em cima do palco, mais nessa parte de balé, e depois é que percebeste, espera aí, esta parte aqui mais do jazz, se calhar interessa-me mais. Foi isso? Ou querias ser bailarina clássica? Foi um bocadinho a primeira coisa que disseste, ou seja, para mim a possibilidade era o balé, não é? E depois de repente começas a perceber, ok, se calhar a minha fisionomia não está certa, se calhar até nem sou, não é que não esteja certa, mas não é? Tipo os meus pés, por exemplo, coisas básicas, que é bailarino tem que saber lidar, não é? Se calhar sou mais feliz a fazer isto, se calhar gosto mais disto. Por exemplo, eu agora amo de paixão dar aulas de clássico, igualmente como amo de paixão dar aulas de jazz, mas se me dissesses vai para o palco fazer qualquer coisa de clássico, agora já não ia, não é? Já não pronto. Porque o que me faz verdadeiramente feliz em palco é jazz, é teatro musical. Sim. Então, ou seja, quando depois lá terminas o curso ou começas a tentar procurar trabalhos ou fazer, ou lá está, ou até fazer alguns trabalhos durante o curso,
começaste a procurar mais nessa vertente. Sem dúvida, sim. Sim, eu nunca procurei trabalho em clássico. Até porque, sabes que na faculdade, nessa altura, eles eram super... eram muito claros e muito transparentes também naquilo que eram as tuas possibilidades de trabalho. E eu acho isso ótimo, porque nunca me atiraram areia para os olhos e disseram, claro que sim, tu podes ser tudo o que tu quiseres. Podes trabalhar para isso, mas nós achamos que o teu percurso pode ir mais por aqui. Terás mais oportunidades, pensa bem. E sempre, isso foi um acompanhamento que eles fizeram desde o primeiro ano. O que é espetacular, porque não chegam ao terceiro ano e dizem-te tu não podes ser bailarina de clássico, ou tu não devias, ou tu... Percebes? E vão-te fazendo começam a direcionar-te. Exato, não é? começam a direcionar. Para onde eles acham que pode ser mais vantajoso para ti. E mais realista em também. profissionais. Mais realista, Sim. pronto. E lá chegaste a fazer assim alguma audição para algum musical? Fiz muitas. O meu terceiro Mas ano... para West End? Para o West End, é muito difícil, ou era na altura, eu não sei como é que agora estão as coisas, mas eu acredito que seja igual. Se não tivesses um agente, não tinhas uma open call todos os dias. Então, para musicais mesmo, era difícil. Eu fiz, por exemplo, vou dar um exemplo, fiz uma audição para o Cats, só que era em Paris. E eu fui na mesma. A audição era em Paris, mas depois era para fazer em Inglaterra? Não, ao contrário. A audição foi em Inglaterra, ou seja, uma primeira fase era um vídeo. Lá mandei um vídeo a cantar uma cavati em francês. Calma. Diz-me que ainda te lembras. Não me lembro da I'm So Sorry. E já procurei esse vídeo, juro por tudo, porque, sabes, para me rir na vida, mas não encontro. Macavati. Não sei como é que era, juro-te. Eu nunca na vida tive francês na escola, então fui aprender ao YouTube, estás a ver? Enfim, mandei a tal self-tape, eles chamaram para a primeira audição, lá fui à primeira audição e depois o last call foi em Paris. E eu o que é que fiz com uma amiga minha? Lá apanhamos um autocarro durante a noite toda, fomos até Paris, fizemos a audição e depois aquela coisa, tu chegas a uma audição final e é tudo tão perto... Não é? Já fizeste o Jellicle Ball 50 mil vezes para eles verem. E depois põem-te perucas. Depois veem que se tu tens a fisionomia de um gato, se não tens. E depois chega ao fim e é tipo... Sim. Os pormenores. Vão ver a cor dos teus olhos só, não é? De repente olham para ti e dizem portuguesa com os olhinhos tão redondos. Não dá, não tens um look de gato. Não estou a dizer que foi por isso que obviamente não entrei, mas... É tão crazy pensar nisso, não é? Sabes que há um vídeo muito, muito bom do Cirque du Soleil, dos castings para o Cirque du Soleil, e eu vi uma vez uma coisa que era, eles tinham uns acrobatas, eles fazem audições em todo o mundo, não é? Claro. E de repente têm 2 acrobatas finais, não é? Depois de fazerem audição a não sei quantas centenas deles, acabaram com 2. E no final ela disse, não, nós decidimos pelo A, porque o tom de pele dele fica melhor com o figurino que ele vai usar no espetáculo. Exatamente. E aí pensei assim... Como é que se chega a este ponto, sabes? E é incrível. E eu fiz tantas audições em que... eu estava a estar em Manchester, a maior parte das audições era em Londres. Na minha faculdade também tínhamos algumas audições privadas, mas a maior parte era em Londres. Portanto, tu apanhava aquele autocarro, aquele comboio, ia passar o fim de semana, ou faltava as aulas para ir à audição, e depois era tipo... desculpa, agora, graças a Deus, com a social media on fire, já está tudo discriminado e assim, mas na altura era tipo... Pronto, estávamos à procura de raparigas que são tipo, têm 1,70m. Bom, e tu sabes que eu não tenho 1,70m, não é? Então é tipo, vim perder o meu tempo. Pois. Ou queremos loiras, ou queremos, sabes? Pronto, é preciso teres tipo o sotaque British fluente. E eu não tinha, então era aquela coisa tipo, oh meu Deus, vim aqui. Não é perder o meu tempo, que eu acho que todas as audições são uma aprendizagem, mas era mesmo aqueles pormenores que tu pensas, não tem nada a ver comigo. Algumas audições, claro, teve a ver comigo, não cheguei lá, não fui boa o suficiente, não era para mim. Agora, há outras audições que tu pensas mesmo, não tem nada a ver com talento. Pois. Tem a ver com detalhe. Sim, o que eles procuram não sou eu. Exato, exatamente. Exato. Em 2013, tu viste Matilda. Vi o Matilda. E disseste que viste por 5 pounds. Yes. E disseste que foi Best Day of My Life. Best Day of My Life. Eu adoro quão extra eu já era. Mas lembras-te, desses musicais que tu vias em Londres e desta sensação de Best Day of My Life? Lembro-me. Porque depois eu vi o post teu do Wicked, acho que foi no mesmo Sim. ano. Best Day of My Life, parte. Exato.
E também é de género, e não acredito nisto, foi não sei o que é. Porque era tudo super overwhelming. Eu acho que tipo, e agora eu acho que isso também não se vê nos nossos alunos, Sim. vê-se pouco. Eu via aquilo e eu ficava, o que é isto? Tipo, isto não chega a nós, ou chega muito pouco. Quer dizer, ok, em Portugal eu vejo uma casa a rodar, aqui vejo uma casa a voar. Como assim? Tipo, era crazy para mim. Eu lembro-me disso do Matilde especificamente. Lembro-me perfeitamente que até teres 25 anos, punhas-te na fila à espera, e se fosses dos primeiros 20 pessoas, ou não sei o que, a chegar À porta de bilheteira, entrada, exato, bilheteira. tinhas bilhetes por 5 libras. Então eu lembro-me que eu e a minha amiga fomos tipo às 6 da manhã a fazer uma fila, e já éramos tipo aí o número 10. Sim. E tipo, cada uma de nós ia buscar um Starbucks à vez e não sei o quê, e aquela cena de conseguir um bilhete por 5 libras, porque, não é? Agora tu vais a Londres, 30 libras, ganhas uma lotaria, ou né, 30, 35, 40, é baratíssimo. Mas na altura não era baratíssimo, das 30 libras por um bilhete, não é? Eu sabia que tinha que trabalhar algumas horas, então, pronto, 5 libras para mim foi tipo incrível. E eu vi-me na tele, exato, não sei quantas vezes, porque eu fazia sempre isso. Pois. Mas até essas tradições são engraçadas, não é? De tu poderes ir mais cedo para a fila, É espetacular. e as primeiras X pessoas que estiverem na fila vão ganhar bilhetes mais, sei lá, mais baratos, é isso? É espetacular. Eu acho que estas pequenas coisas é tipo, tu dás valor onde tu estás na vida naquele momento. Eu dava imenso valor a estas oportunidades. E depois quando vias esses espetáculos, o Matilde ou o Wicked, imaginavas-te lá, ou seja, era uma coisa que tu vias e pensavas, eu gostava de estar ali, ou eu fazia aquilo, eu sei que eu conseguia fazer aquilo. Sim, numa fase inicial tu pensas, nunca na vida vou conseguir, não é? Tipo, o primeiro espetáculo que tu vês e vês aquilo, tu dizes, como é que é possível? Sim, até porque, pelo que percebi, em 2013 tu ainda estavas a estudar. Estava a estudar, eu acabei em 2015, portanto eu pensava, como é que é possível? Tipo, uau, tu tens que ser tão bom a fazer tudo, não é? E depois tu começas a perceber um bocadinho pela direção da escola, etc, que, ok, é possível, isto afinal é uma possibilidade, ok, o que é que eu tenho de fazer para lá chegar? Mudas o teu chip completamente. Como é que eu chego ali? Ou como é que eu chego perto dali? Ou como é que eu chego a alguma coisa que seja parecida com aquilo, não é? Que me faça igualmente feliz. E a escola lá feliz. dava-vos essas ferramentas? Sem ou dúvida. Seja, não só em termos, sei lá, técnicos, mas mesmo em termos, as burocracias, ou lá está, é preciso ter não sei o quê, você tem que preencher este formulário, tenho que ter este agente, ou tenho que conhecer aquelas pessoas, ou aquela empresa, eles davam-vos essas... Sim. Passávamos isso? Sim, nós tínhamos mesmo uma disciplina no terceiro ano que era Audition Prep, chamava-se assim, e eles tínhamos que fazer o CV e eles corrigiam para ver o que é que estava bem, o que é que estava mal. Showreel, eram eles que direcionavam, olha aqui esta parte está demasiado monótona, põe mais parte na work no início, no fim. Pronto, headshots também diziam-nos, olha, está aqui uma lista, estes são os melhores, vão fazer headshots com estas pessoas. Direcionavam-nos, ajudavam-te mesmo no início do mercado de trabalho. Depois, como um professor meu dizia, era tipo, a parte mais fácil é arranjar o primeiro trabalho, a parte mais difícil é manter-se. Depois a partir daí tem a ver contigo, com a tua personalidade, com a ética de trabalho. As asas e vocês tinham que voar por... Exatamente, exato. Quando é que surgem os barcos? Olha, lá está, nesse terceiro ano começou a ser também uma possibilidade, não é? E trabalhar em cruzeiros, e algumas pessoas da Northern saíam de lá da escola e o mercado de trabalho optavam por esse mercado de trabalho também. Pronto, e foi em fazer audições, e de repente fiquei num deles. Era algo que tu já sabias que existia, ou foi mesmo quando estavas lá na escola e começas a ver colegas tuas mais velhas que vão para esse trabalho que tu Foi pensas? Foi lá. Olha, se calhar aquilo também é giro. Foi lá, sem dúvida. Até porque não é como agora aqui tens imensa gente que já fez, não é? Não, na altura era mesmo tipo unknown, o que é isto? Um musical a bordo, um espetáculo a bordo de dança, o que é isto? Tipo, um palco flutuante, não, estás a perceber? Era uma coisa mesmo irreal. Pronto, então de repente surgiu. E foi Foste logo em 2015? Fui. Eu acho que acabei em junho a faculdade, não sei, a graduation deve ter sido para em junho ou em final de maio. Eu tive para aí 3 semanas em casa e fui logo. Sim. Mas que foste a um casting primeiro? Foi um casting. Lá também em Inglaterra? Sim, sempre lá. Foi um casting, pronto, e entretanto recebi a proposta, já por e-mail, desta vez, passado 3 anos. Descobriram os e-mails. e depois pronto, e basicamente foi isso, tipo, tive ensaios, até porque eu
Sei, exatamente, em setembro foi quando eu já estava no barco, portanto, os meus ensaios foram um mês e tal antes. Nem paraste em Portugal, nem paraste em casa. Pai 3 semanas ou 2 semanas, sim. E depois fui logo. E foste para o outro lado do mundo. Na verdade, fui para a Itália, porque os ensaios eram em Itália. E depois fui everywhere. Durante 5 anos. Itália está muito presente na tua vida. Está sim, senhora. Desde setembro desse ano. Por isso é que eu disse, eu lembro-me que setembro foi o ano em que eu entrei no barco. E como é que foi essa experiência? Dos cruzeiros? Sim. Olha, eu amei. Fizeste muitos anos. Fiz 5 anos, o que quer dizer que foram, quase 6, e o que quer dizer que foram, não sei, para aí 9 contratos ou 10. Pois. Não sempre no mesmo barco. Não, Foste ia mudando. sempre trocando, sim. Foi espetacular, eu acho que foi nesses anos que eu ganhei a minha versatilidade. Tu sais formatada da escola, não é? Tipo, claro, é faculdade, eles formatam-te para aquele estilo, para aquela técnica, para aquilo que acreditam que é o ideal para o mercado de trabalho. E de repente eu tenho um espetáculo, tens tipo de aprender 4 ou 5 espetáculos para fazer durante o cruzeiro, não é? Um é commercial, tem balé, um tem sapateado, sabes, um danças dentro de um tanque com água, o outro danças dentro de uma jaula e tu ficas assim, hã? O quê? Pronto. E o início foi assim um bocado crazy e depois de repente é muito fixe. Depois tens coreógrafos de diferentes partes do mundo, etc. Foi brutal. Conhece imensa gente. Muita gente. Foi espetacular. Foi mesmo... Eu adorei. Atenção que não é para toda a gente. Pois. Porque precisas de ter... Pronto, precisas de ser uma pessoa que... Peace and love, não é? Está-se bem. Pois, porque, ou seja, aquilo é quase um Big Brother, não é? Porque tu estás enfiada dentro do barco. Não é quase, é 100%, é pior que o Big Brother. Só não tenho a Teresa Guilherme. Não, isso não, graças. Bom. Então, Daniela, ouvi dizer que anda a namoriscar com... Exato, não, mas aquilo é mesmo... E depois eu fazia contratos de 6 meses, 7 meses, 8 meses, dependia. Partilhas sempre quartos? E eu partilhava. Porque os bailarinos partilhavam quarto, a gente era lá em baixo, né? Mas partilhava sempre com alguém, então precisas... Pronto, também ganhas aqui alguma maturidade e capacidade de encaixe, adaptação, exato. Mas eu sempre adorei. Sempre adorei. O viajares pelo mundo, não é? Ou conheceres várias partes do mundo ajuda nesse trabalho? Para mim, completamente. Porque eu adoro viajar. E de repente, não é? O primeiro contrato foi no Mediterrâneo, lembro-me perfeitamente, foi fixe, deu para os meus pais virem para fazer um cruzeiro e não sei o quê. E depois de repente oferecem-te um contrato na Ásia e tu, não conheço a Ásia, que giro, vou experimentar. E de repente o contrato a seguir já é na zona da Tailândia. Não conheço. E de repente, isto é um ciclo vicioso. Pois. E tu estás lá dentro. Andaste por onde? Por todo lado? Olha, eu só não fui, é mais fácil dizer-te assim, à Austrália e à Nova Zelândia, aquelas à parte, e nunca fiz nenhum também na América. De resto, fiz tudo. África, estive ali naquela zona das Seychelles, Maurícias, tudo, enfim, tudo. A Ásia toda, tive para aí 3 contratos na Ásia, porque fazia sempre itinerários espetaculares e eu não conseguia dizer que não é? Vou para a Tailândia, ok. Pois, e tinhas tempo para conhecer os sítios. Tinha. Nem todos os contratos dependia de quantos dias é que eram os cruzeiros. Havia, por exemplo, cruzeiros que nós fazíamos à volta de China, Japão, etc, de 4 dias e eu tinha 4 espetáculos, não tinha folgas sequer. E depois tinha cruzeiros que fazia, por exemplo, na Tailândia, o roteiro da Tailândia, que eram 11 dias, 4 espetáculos. Ou seja, que maravilha. Foi o 8 e 80, não é? Tipo, pois. Trabalhas 4 dias, descansas o resto. Ou então são 6 meses em que tu não tens um dia de folga. Pronto. E foi assim. E dava tempo para visitar, claro. Pois, mas é uma loucura, porque trabalham mesmo muito, não é? Então só essa coisa, terem que andar sempre a mudar de espetáculo, ou a ensaiar espetáculos novos. Trabalhas muito, sim. Ainda por cima nós tínhamos ensaio geral de manhã e 2 espetáculos à noite. Portanto, mas também, repara, o teu corpo habitua-se, não é? Pois. E eu para mim aquilo era rotina. Fazer 3 espetáculos por dia era rotina, para mim era super tranquilo. Agora que olho para trás penso, what? Adorava aceitar outra vez o desafio, não nos barcos, mas adorava fazer outra vez 2 espetáculos por dia, mas eu ia ter que, não sei, na altura, pronto, é o que é. Sim, éramos novos. Ainda somos, tá. Só com um bocadinho menos de stamina. Fala por ti. Adoro. Olha, então, e quando é que deixaste isso? Olha, deixei no Covid.
um bocadinho, pronto, por aqui por um impulso Forçada também. forçada, não é? Mas um bocadinho também porque percebi que já não era para mim esta vida de estar sempre fora. O último contrato que eu fiz foi já sem o David, nós conseguíamos estar sempre juntos. Quem é o David? O David é agora meu marido, não é? Prontos. Será italiano? É italiano, é. Então, basicamente, nós conseguimos estar sempre juntos nos contratos, o que também facilitou imenso, não é? Pronto. E ele já não estava, não é? Não estava no contrato comigo. O último que eu fiz foi porque uma rapariga partiu um pé ou alguma coisa. Então, tipo, ligaram-me uma semana antes: podes embarcar para a semana, por favor, aprendes os espetáculos por vídeo. E eu, ok. E eu, como gosto de desafios e assim sou um bocado maluca, disse ok, então lá fui eu aprender os espetáculos. O itinerário era espetacular, Maldivas, Seychelles, eu assim, não vou dizer que não. E fui, mas percebi que sozinha aquela vida de navio já não me dizia grande coisa. E antes de ficar chateada com a dança, não é? Tipo, antes de me vir embora e dizer não quero mais e depois ficar chateada, até já estava nesse processo de transição e de repente Covid. E eu, olha, que bom! Que horror, não é que bom Covid. Não precisar ser tu a dizer que não. Exato, de repente a vida alinhou-se e eu, olha, pronto. E foi assim. E depois acabaste por ficar por cá. E depois acabei por ficar por cá. A vida encaminhou-se para ficares por cá. Exatamente. Depois é isso. Decidimos comprar casa cá e de repente dar uma aula, puxar dar outra. Pois, e eu perguntar isso, que é de repente como é que surge esta parte de seres professora, que é uma coisa que tu gostas, que tu gostas. Sim. Gostas porque, sei lá, lembras-te das tuas professoras ou alguma vez tinhas pensado, não, um dia eu hei de ser professora, é uma coisa que eu gosto. Não, eu sempre achei que um dia poderia ter vocação para o fazer. Não sei, eu acho que eu adoro mesmo esta coisa de tu veres os teus alunos evoluir, de repente estou-te a dar estas ferramentas todas e aqueles que apanham e que absorvem e que querem, é espetacular, e ver este crescimento num aluno é brutal, e isto é o que me faz adorar mesmo, dar aulas. E pronto, e basicamente foi isso. De repente em setembro, olha, mandei aquele e-mail, aquela candidatura espontânea, né? Que tu mandas de todo lado. Pronto, e fui trabalhando assim em muitas escolas, com horários muito tipo 45 minutos aqui, 1h30 ali, nananana. Pronto, e de repente, aos bocadinhos, durante estes anos fui fazendo o meu percurso e dizendo, ok, se calhar já consigo só estar nesta escola, se calhar só naquela. E agora estou nas escolas que realmente me fazem super, super, super feliz. Não que as outras não tivessem feito parte desse processo, claro, mas agora sinto que estou mesmo a fazer... Gastas menos gasolina a andar para trás e para a frente. Exatamente. Exatamente. E depois é engraçado porque acabaste também por ir parar a algumas escolas onde te inseres em curso de teatro musical. Sim, isso foi espetacular. Eu nunca me vou esquecer fomos comer um gelado ao Cais de Gaia, na Agandaz, e de repente o João Guimarães diz-me assim, olha, tu não queres dar um módulo na academia? E eu fiquei a tremer. Eu assim, oh meu Deus, eu? Na academia? Ok. E fui dar um módulo super a medo, e se eu errar, e se eu falhar, não é? Pronto, e de repente o módulo tornou-se, queres coreografar o espetáculo de final de ano, e depois, olha, estamos cá. Nunca mais parei. Isso é outra parte, que é a parte de coreógrafa. Sim. Era uma coisa que tu já gostavas de fazer, já tinhas feito... Não sei, eu sempre fui muito criativa e pronto, e sempre, o meu cérebro sempre foi muito assim, não é? Muitas ideias, muitas coisas, mas eu acho que foi agora, não é? Dar aulas que me despertou aqui este interesse. Pronto, de repente as coisas vêm-te à cabeça, não é? Pelo menos a mim isso acontece, eu estou a dar aula e eu, e se fizesse assim, e aquilo vem à cabeça e tu começas a perceber, ok, se calhar também pode ser por aqui. Pronto, e mais um leque de oportunidades se abrem. Sim. E gostas dessa parte de coreografar para teatro musical? Adoro. Ou seja, de coreografar porque é diferente, ou seja, tem uma história, não é? Sim. Aquela coreografia tem que contar uma história. Adoro. Quer dizer, não é, no resto também não tenha, mas tu percebeste. Sim, eu percebi. Adoro. E adoro a dificuldade ou o desafio que é tu coreografares a pensar nos atores e coreografares a Têm pensar... que cantar ao mesmo tempo. Exatamente. Eu perguntava sempre isto. Atenção, não é que depois eu até facilitasse nas coreografias, não é isso. Mas pergunto sempre isso. Se houver alguma coisa que seja mesmo impossível de se fazer, eu penso numa alternativa. Mas até ser mesmo impossível, até me provares que é impossível, vamos tentar. Exato. Pronto. Enquanto o teu diafragma aguentar...
Exatamente. E adoro mesmo, adoro. Engraçado, porque a sensação que eu tenho, corrija-me se eu estiver errado, mas eu sinto que há em ti uma paz de fui para a escola de dança, fui para cruzeiros como bailarina dançar não sei quantos espetáculos por mês ou por semana, e de repente a coisa passa para eu ficar em Portugal a dar aulas, a coreografar, e noto uma paz bem resolvida. Porque estou super bem resolvida, ou seja... O que é uma coisa, ou seja, porque tu sabes, quer dizer, às vezes neste meio há muitas frustrações, não é? Sim. De não estar a fazer tantos espetáculos, de malta que gostava de estar mais vezes em palco e não está, Sim. ou que tem que ir dar aulas porque não está a conseguir fazer coisas, não é? Pronto, é muito normal nesta área que isso aconteça, não é? Que se faça 1000 trabalhos. Sim, sim. Assim, atenção, eu adorava poder dançar e dar aulas ao mesmo tempo. Eu adorava fazer as duas coisas. Adorava estar num espetáculo. Adorava, de repente, agora ir fazer um musical. Mas eu acho que são coisas que te preenchem de forma diferente. Eu, quando voltei a palco, não é? Quando coreografei o We Will Rock You e depois fiz também. Quer dizer, aquilo para mim foi inacreditável. Mas é inacreditável num sítio diferente de ver os meus alunos em palco. É completamente diferente. Ou de ver num espetáculo coreografado por mim. E eu acho que fui aprendendo também com alguma maturidade, ou seja, a ganhar prazer e gostar mesmo e adorar aquilo que faço nas diferentes coisas da minha vida. Portanto, adoro dar aulas, adoro que os meus alunos entrem em faculdades lá fora ou que vão seguir os sonhos deles, adoro vê-los a ser melhores do que eu alguma vez fui, tipo, não é? Eu digo-lhes sempre isso, para que é que vocês vão ser igual a mim? Que seca, não é? Tipo, ao menos sejam melhores. É por isso que eu estou aqui. Se forem iguais a mim, vão ter que ir para cruzeiros na Ásia, para a Não é? Tailândia. Por favor. Que horror, não quero Sejam isso. melhores, sejam muito melhores, aliás, estás a perceber? É esse o meu papel. Sim. E por isso é que eu acho que estou super bem resolvida, porque eu, não é? Adoro mesmo todas estas oportunidades, todas estas portinhas que a vida me foi abrindo. Ou seja, depois do Covid passar e da coisa começar a ficar outra vez mais normal, digamos assim, nunca ponderaste voltar a ir para fora? Não, aliás, perguntaram-me se queria voltar Para os cruzeiros? Para os cruzeiros, exatamente depois do Covid, e eu não sei, eu já estava resolvida, aquela porta fechou, e é por isso que eu falo sempre com uma coisa super positiva, é uma memória super boa, eu adorei tudo aquilo que eu fiz, mas já não é para mim. Pronto, e agora isto é para mim. Pronto. E vem ao próximo desafio da vida, não é? Boa, e essa coisa, ou seja, quando tu há bocado disseste ver um musical coreografado por mim, como é que é ver um musical coreografado por ti? Porque já coreografaste dentro de um projeto educativo, não é? De um curso escolar, como já coreografaste projetos profissionais, em que de repente tens ao teu dispor bailarinos mais bem qualificados, com mais técnica. Como é que isso é? Olha, essa parte, sem dúvida, que foi um sentimento mesmo overwhelming. Por exemplo, vou voltar a falar no We Will Rock You, porque foi mesmo uma experiência. Eu ainda hoje, sempre que penso nisso, penso, como assim? Estávamos no campo pequeno, como assim eu tinha aqueles bailarinos à minha frente, aqueles performers à minha frente, que eu admiro todos mesmo, tipo, incríveis, e como assim era eu que estava-lhes a dizer o que é que tinha de fazer, sabes? Tipo, não estava a encaixar na minha cabeça. É inacreditável, foi mesmo uma oportunidade, uma experiência espetacular, e não sei, ver o talento, a entrega das pessoas, foi... E o facto de ser um musical West End fez diferença para ti, ou sentias algum peso em relação a isso? Sem dúvida, eu ia... Absolutamente, quer dizer, eu dormia com o meu caderno, há muita coisa surge-te na altura, mas dormia com o caderno na mesinha de cabeceira, eu assim, está-me a surgir uma ideia, de repente vai fazer aquele xixi à meia da noite e opa, escreve, não te esqueças. Ias em pá de borrés fazer xixi. Quase. Em piruetas. Mas sabes que também ajuda imenso o processo. As pessoas que eu tinha à minha frente foram mesmo espetaculares e eram inspiradoras. Sim. E são inspiradoras, todos eles. E portanto, quer dizer, eu vi-os a fazer, e isso também acontece muito lá fora, não é? Por isso é que eles fazem muitos workshops antes de começarem a ensaiar. Claro. O que é que aquele bailarino pode trazer para cima da mesa? Ou seja, eu não sou dona da razão, não é? Se calhar aquela pessoa fez aquele movimento muito melhor do que eu alguma vez faria, vamos fazer assim. E de repente bebes das pessoas. E pronto, e é espetacular, e eu adorei. Sentes que foste criando o teu método, porque eu percebo o que queres dizer, é uma coisa que eu às vezes também penso muito nisso, que é, todos nós temos métodos diferentes, Claro. não é? Seja para criar, para ensinar, coreografar, sentes que foste, ou que
sentes que vais desenvolvendo o teu método, Sem ou seja, dúvida. se é um método mais colaborativo, se é um método mais de não, é como eu quero e é assim e é como eu aposto que há coreógrafos para tudo, e se calhar tu apanhaste vários coreógrafos, uns se calhar mais, não, é assim que eu quero, é assim que tu fazes, ou outros mais, ok, mostra-me o que é que sentes, ou mostra-me Sim. o que é que queres dar a esta música. Sim, sem dúvida. E eu acho que isso também, eu acho que também sou diferentes versões de acordo com aquilo que tenho à frente. De repente já fizemos o período de experimental, não é experimental, mas pronto, já, agora vamos limpar. Agora tem que ser como eu quero, que é para estar direito, não é? Pronto, e por exemplo, num contexto escolar, tenho muito mais esta vertente de tem que ser assim, porque sou eu à frente, né, deles todos, e eu acho que foi, mas eu acho que vais-te moldando, não é? Quem tens à tua frente, basicamente. Sim, lidando com os timings às vezes, Também, não é? Porque exato. às vezes eu adorava ter 2 meses, mas só tenho 2 dias. Exatamente. Ou tipo uma semana e meia. e tem que E acontecer. let's go! Mas sim. Olha, boa, e agora vais coreografar o Weathers Exatamente. na Academia de Música de Vila do Paraíso, no Exato. curso de teatro musical. Já estás a preparar isso? É assim, mais ou menos, acho que sim, não sei. Sabes que quando nós escolhemos o musical fazemos logo o estudo, não é? Sim, o que é que, sim. o que é que Sim, vai nem acontecer? na tua cabeça surgem logo ideias, não é? Não, na minha cabeça já tenho muita coisa pensada, obviamente, e pronto, e agora também é um bocadinho, lá está, perceber e ver quem é que, não é? De acordo com os personagens, quem é quem e fazeres o puzzle, de que forma é que eu posso trazer este espetáculo, que é um espetáculo de escola, não é? E faço isso em todas as escolas onde trabalho, mas que é um espetáculo de escola, mas como é que podemos elevar isto, como é que podemos fazer com que nenhum aluno seja prejudicado, não se notem fragilidades, que esse é um dos maiores desafios, eu acho. Tipo, tu não queres fazer uma coreografia super difícil e de repente só 10 é que apanham tudo. Não estás a proteger o espetáculo, não é em si. Portanto, o que é que tu podes fazer que é efetivo, que o público vai gostar de ver e que ponha toda a gente excelente, não é? Sim. Pronto. O que é que vais coreografar mais? Assim, em breve, o que é que podemos ver? Da Academia Bismart, okay. o Everybody's Talking About Jamie. Boa. E pronto, e a nível de projetos Já é muito. escolares é só. Sim, estas Boa. coisas vão surgindo depois, Sim. pronto. Olha, há aqui uma parte em que eu dou notícias sobre o mundo de teatro musical. Ok, E agora é essa parte. boa. Portanto, vamos às notícias. Os Tony Awards 2026 realizam-se a 7 de junho no Radio City Music Hall, em Nova York. Na categoria de melhor musical, os nomeados são The Lost Boys, Schmigadoon, Titanic, Two Strangers Carrying a Cake Across New York. As nomeadas para melhor atriz no musical são Sarah Chase, Stephanie Sue, Casey Levy, Marla Mindell e Christiane Pitts. E para melhor ator, os nomeados são Nicholas Christopher, Luke Evans, Joshua Henry, Sam Tucci e Brandon Huranowitz. Por estes dias na Broadway. No dia 10 de maio de 1899, nasceu uma das maiores lendas da história do cinema musical, Fred Astaire. O artista eternizou-se pela elegância única com que combinava a dança, a representação e a música em vários clássicos de Hollywood. Então, eu pedi-te para tu escolheres aqui um musical que tenha sido impactante na tua vida, pronto, que tenha marcado de alguma forma. Porque eu tento não repetir musicais, mas é muito difícil já. Claro. Então, chegamos aqui a um consenso do And Juliet. Yes! Pronto, tu mandaste mensagem com este musical, porquê este musical? Olha, Ou em que é que este musical te marcou? Exatamente. Este musical eu vi-o em Nova York e foi mesmo daquelas coisas que não sei muito bem, mas fui puxada, fui em viagem com o João Guimarães e com o Carlitos, e então nós fomos, chegámos lá e eles, vamos ver. Chegámos lá, não, já íamos com os bilhetes comprados, vamos ver a primeira fila. E eu, ok. Daquelas coisas, eu até nem adoro ver espetáculos na primeira fila porque gosto de ter uma visão mais geral, não é? Um bocadinho mais da meio, mas ok, pronto, let's go. Bem, e foi uma das experiências foi o primeiro musical que vi na Broadway, então já aí é assim, o que é isto? E depois, ver na primeira fila, tu, não sei, envolves-te, estás ali
dentro do espetáculo quase, não é? Não é que tu não te envolvas na sétima fila, mas tu vês o suor a escorrer, portanto, dos atores e dos bailarinos, e tu ficas, como assim? Espetacular. E em termos de dança deve ser muito aproximado àquele estilo, sei lá, que te encantou mais na faculdade, não é? Que te direcionou na faculdade. É um estilo, quer dizer, pode ser classificado como commercial, não é? Mas tem muitas vertentes, e agora os musicais que agora se fazem mais contemporâneos, não é? Mais recentes, têm muito isso, que é uma mistura. Não é? E o Juliet é muito isso, de repente vês ali coisas de jazz, de repente até tinha uma coisa fóssil e tu, ok, e de repente é commercial, e de repente é hip hop, e de repente, e tu ficas, uau, de repente os estilos todos podem-se efetivamente juntar, e é isso que traz, que enriquece o espetáculo. E tu por mensagem disseste-me que adoraste também ver a atriz, a Betsy Wolfe. Sim, exatamente, ela fez de Anne Hathaway, que é tipo a mulher do Shakespeare, e foi inacreditável, aliás, eu estava a ver tudo, não é? Eu olhava para os bailarinos e tudo, mas eu não conseguia parar de olhar. O acting dela era tão subtle, não é? Tão subtle, tão clever, tipo, tão perfeito em tudo. O side-eye, aquela sobrancelha que levantava, e eu via tudo aquilo, não é? Estava ali tão próximo. Foi com ela que aprendeste o side-eye. Eu já sabia o side-eye, tá. Ela é que aprendeu comigo, eu estou a brincar. Imagina ela a ver-te na plateia. Imagina ela assim, uau, vou incorporar isto na minha personagem. É mesmo aquilo que a minha personagem precisa. Eu nem sequer nunca na vida estava a dar um side-eye na Broadway, imagina. Isso é impossível. Pode acontecer, sei lá. Mas não aconteceu comigo. Não, foi espetacular. Realmente foi daquelas atrizes que me marcou, que não conhecia, e de repente eu assim, eu preciso já de ir seguir esta pessoa, preciso já de ir conhecer o trabalho, que foi mesmo super espetacular. Nunca pensaste ir para a Broadway? Ou para Nova Iorque? Não. Ou estudar, ou fazer alguma formação? Na altura? Na altura não. Bem, tu mal tiveste tempo para vir a Portugal, não é? Foste logo para os barcos. Exato. A vida só aconteceu muito rápido. Agora tenho muito essa sede. Agora sinto que estou a precisar de repente ir tipo 2 semanas para a Steps on Broadway ou para a Broadway Dance Center, fazer aulas, beber, fazer tipo um curso de alguma coisa. Isto porque sinto esta necessidade, não é? O que é que eles estão a fazer, não é? E também porque se calhar agora tenho capacidade para o fazer, não é? Trabalho também não é só para... O que é que o meu trabalho me pode trazer a nível de formação, não é? Pronto. Acho que fazes bem. Acho mesmo. Então, porque é uma coisa que eu por acaso também penso muito, que é de que forma é que podemos ir aprendendo mais coisas. Não é? Até porque agora, sei lá, temos tanta informação a nosso dispor online e tudo isso, que ir assim presencialmente para um sítio e de repente, ok, peraí, deixa-me ir estudar um bocadinho mais disto, não é? Ou sim, e sair da tua zona de conforto, não é? Sim. Se calhar já não já não faço uma aula de balé clássico como fazia, não é? Há 15 anos atrás, mas obviamente vou fazer a mesma. Mas vais fazer com outra experiência também, claro, com um olhar diferente sobre ti própria também. Exatamente. Isso é bom. Bem, o And Juliet é um musical pop que reimagina a história de Shakespeare, onde a Julieta escolhe viver, em vez de morrer, e escolhe procurar o seu destino após a morte de Romeu. O espetáculo apresenta êxitos pop icónicos, incluindo Since You've Been Gone, Roar e Baby One More Time. Adoro. Sabes que eu ando viciado nesta banda sonora. Estou maluca, eu sou maluca, eu adoro One Juliet, adoro. É espetacular e super bem escrito, super bem conseguido, como num espetáculo como todo. Como é que tu pões o Shakespeare e a Britney Spears na mesma peça, no mesmo palco? Se o Shakespeare sabe disto. Não é? Tá. Mas a verdade é que eu sinto que, de repente, se calhar chegou a mais pessoas. Tipo, sim. Não é? Ou não sei, não faço a mínima ideia, mas eu acho... Não, é giro, são tais misturas contemporâneas, né, que se fazem agora e que se for bem feito, se calhar resulta feito, mesmo, não é? Ou seja, não tira valor nem à Britney, nem ao Shakespeare, ok? Estão os dois com o seu valor, mas de repente é ali uma coisa que funciona. Foi super bem escrito. Tipo, eu adorava ser essa pessoa que acorda um dia e pensa, vou juntar Shakespeare e Britney. Ou Katy Perry. Vai funcionar. Tipo, já viste? Uau. Yeah. Olha, boa, chegamos ao fim. Acabamos como começamos a rir, não é? Que top. Olha, obrigado mais uma vez. Obrigada. Gostei muito. Soube de coisas que não fiquei a saber de coisas que não sabia. Boa. E eu gosto muito disso. E obrigado a todos os que nos estiveram a ouvir. Até ao próximo episódio. E este episódio foi gravado com o apoio da Academia Be Smart. Obrigado.
que nunca